E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes para você estudar Humanas para o Enem 2023. Então se você está perdido, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que com essas dicas você vai estudar muito bem, muito da forma correta, né? De uma forma prática, fácil, estratégica. Então eu vou te dar algumas dicas, vou te mostrar como estudar, o que estudar. E aí eu tenho certeza que com tudo isso você, né, certamente vai conseguir se preparar da forma correta para o Enem 2023, né, no final do ano. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Primeiro, né, como eu sempre faço, já saiu até por sinal um vídeo aqui no canal falando de como estudar matemática para o Enem 2023. Então, se você não viu, dá uma olhada depois. E aí, eu vou seguir a mesma ordem que eu fiz no vídeo anterior, né? Primeiro eu vou falar o que estudar, né? Eu acho que é o mais óbvio. A gente primeiro tem que ter em mente o que estudar, tem que saber, né, o que estudar. E aí, depois disso, eu vou dando algumas dicas, alguns macetes, né? Justamente para você fazer simulados e como estudar cada parte de Humanas. Porque a gente sabe que Humanas, dentro de Humanas, né, a gente tem História, né? História geral e História do Brasil. A gente tem Geografia, Filosofia e Sociologia. Primeiro, né, falando aqui dos assuntos que são mais cobrados, vou botar aí na tela. Na parte de História, primeiro em História Geral, a gente tem, como você pode observar, Pré-História, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Grécia Antiga, Civilização Romana, Império Bizantino, Sistema Feudal, Baixa Idade Média, Renascimento, Mercantilismo, Absolutismo, Revolução Industrial, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, Socialismo, Totalitarismo, Segunda Guerra Mundial, Nazifascismo e Guerra Fria. Então todos esses são os assuntos de História Geral. E aí você vai pegando e vai marcando um checklist em cada assunto quando você for estudando, né? Pegando a teoria e entendendo, né? Bom, depois disso a gente tem História do Brasil. Então tá aí na tela também os assuntos que são mais cobrados em História do Brasil em Humanas, né? Então a gente tem expansão mercantil, grandes navegações, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, processo de independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, Democracia Populista, Regime Militar e Brasil Atual. Então tá numa ordem cronológica, tá certinho, então siga por essa ordem. Justamente pelo fato de ser a história do Brasil, é bom a gente começar do início, né, e depois vendo como foi que ocorreu cada situação e o contexto também em si, de cada momento da história. Depois disso a gente tem Geografia, Agricultura, Geografia Urbana, Geografia Populacional, Globalização, Cidadania, Cartografia, Estrutura da Terra, Fontes de Energia, Questão Ambiental e Atualidades. Então esses, né, são os assuntos mais cobrados em Geografia. Se você perceber, tem menos assuntos em relação à História, porque a História pega tanto História Geral como História do Brasil. E aí você vai fazendo um checklist, né? Como eu sempre falo. Estudou a teoria, foi para as questões, entendeu, passa um traço, né? E vai para o próximo assunto. E por último, né, do que estudar em Ciências Humanas, a gente chega na parte de Filosofia e Sociologia. Eu coloquei junto, né, porque eu acho que é bem semelhante, então tá aí na tela para vocês. Escola Helenística, Racionalismo Moderno, Escola Sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão. São autores que caem com muita frequência no Enem, então é bom você estar ligado também nisso. Filosofia Medieval, Filosofia Moderna, Escola de Frankfurt, Kant e Nietzsche, Sociologia Contemporânea, Cidadania, Cultura e Educação, Política, Poder e Estado, Capitalismo, Economia e Sociedade, Indústria Cultural, Max Weber e o Mundo Globalizado. Então todos esses são os assuntos, né, que caem em Filosofia e em Sociologia. Então tira um print desses assuntos, né, História Geral, História do Brasil, Geografia, Filosofia, Sociologia, porque dessa forma você consegue mesmo ter uma noção, entender o que estudar em cada parte. E isso é bom porque isso te dá um norte quando você está ali estudando. Você não fica perdido. Por sinal, isso aqui, né, tá dentro do meu e-book, que é o Manual do Enem. Então tem um cronograma de estudo completo, não só de Ciências Humanas, mas também de Matemática, de Natureza, de Linguagens. Tem um passo a passo completo também de como fazer redação. Então, se você quiser, o link está aqui embaixo na descrição, né, para você ter acesso. Então é isso, fechamos essa primeira parte. Esses são os assuntos mais cobrados na área de Ciências Humanas e é o ideal que você, né, passe mesmo para um papel, que você tenha isso em mãos para poder estudar da forma correta, da forma coerente, sabendo mesmo o que você está estudando e também o que dá maior ênfase na hora dos seus estudos. Não adianta nada você estudar algo que não cai com tanta frequência.
foca nesses assuntos que vai dar certo. Bom, além disso, né, do que estudar, vamos separar aqui por parte também, porque eu acho que além da gente saber o que estudar, a gente também tem que saber como estudar. Eu acho que essa é a parte mais importante também. Em História, na parte de História, eu estudei da seguinte forma. Eu não fiz um cursinho presencial, nem online aqui, né? Não peguei. Então eu estudei justamente pelo YouTube mesmo, de forma gratuita. E o que eu recomendo é você pegar esse cronograma de estudo, né? Como eu falei, para você ter em mente a ordem cronológica de como as coisas aconteceram. E você ver pequenas videoaulas de cada assunto desse. E aí quando você entender esse assunto, entender a história, né? Você passa para o próximo assunto. Em especial, na parte de História do Brasil, eu recomendo, eu acho que eu já falei até aqui no canal, por sinal, de uma série que Débora Ladim fez aqui. Ela tem um canal aqui no YouTube e ela fez uma série de, como eu posso falar, a História do Brasil. E todos os assuntos que eu falei aqui nessa lista estão nessa série. Então é muito legal, porque você tem acesso, né? É uma série mesmo com vários episódios e cada episódio contando um momento específico da história do Brasil. E é legal por isso, porque você vai tendo conhecimento, que você pode pegar esse material de forma gratuita aqui no YouTube, estudar, né, em cima disso. E é muito bacana, né, porque eu acho que a parte de história, principalmente, você tem que focar nisso da teoria, para você entender o contexto daquele momento. E depois, quando você for resolver as questões, fica muito mais claro para você como é que está sendo cobrado aquele assunto em específico. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu estudei mais por videoaulas, né, essa parte de história. Na parte de história geral, foram vídeos aleatórios aqui no YouTube. Eu só peguei, né, o que eu entendi mais e fui fazendo meus pequenos resumos, né, flashcards. Por sinal, aqui também no canal tem até um vídeo falando sobre como estudar com flashcards. Então, se você não sabe como funciona, dá uma olhada depois. Eu só colocava os assuntos mais importantes, né, e os tópicos, os pontos-chave daquele assunto. Porque eu acho que dessa forma eu consegui entender muito melhor. Eu também não ficava perdendo muito tempo fazendo aqueles resumos tão grandes, né? Como tem gente que gosta de fazer. Eu nunca gostei disso. E aí foi basicamente isso que eu fiz na parte de história. Peguei no início as teorias, né? A parte ali de videoaula, de entender mesmo aquele contexto, aquela história. E depois eu fui para as questões para ver como eram cobradas. É interessante você fazer isso, porque tem muitas coisas da história, quando você assiste a videoaula, que quando vai para a questão, cobra de uma forma totalmente diferente. Então você entende como é que aquele assunto é cobrado naquela questão, principalmente na parte do Enem. Então é muito interessante você perceber esses pequenos detalhes e saber como é cobrado cada assunto no Enem. E, claro, né, isso aí é só ganhando experiência, fazendo várias questões de história, para você pegar esses padrões. É impressionante. Questões de escravidão, questões de história do Brasil, de história geral, de guerra mundial, sempre cai da mesma forma. Só muda algumas palavras, mas a intenção, o que ela está te exigindo, aquela questão está te pedindo, é sempre a mesma coisa. Então, é legal quando você resolve as questões antigas, de provas antigas, né, de provas anteriores e simulados também de cursinhos de vestibulares, porque você consegue saber como é cobrado aquele assunto nas questões. Então é isso, foi isso que eu fiz em História. Já em Geografia, Filosofia e Sociologia, eu estudei mais por questões. Eu não fiquei muito preso nas teorias, na História, né, como eu fiquei em História, porque eu percebi, eu acho que não tanto em Geografia, mas na parte de Filosofia e Sociologia, que é mais uma questão de interpretação de texto. Isso também tem muita história, mas mais em filosofia e sociologia. Quando você resolve as questões humanas, você vê que normalmente as respostas estão no texto, ou então estão naquela parte de baixo do texto, sabe? Naquela letra bem pequenininha. Então eu acho que eu priorizei muito mais essa parte de resolver as questões, justamente para ter experiência nisso, de interpretar o texto e entender. E é isso, né? A experiência é prática, e quanto mais você treina, quanto mais você faz questões, você vai ganhando ali, como posso explicar, conhecimento mesmo. Então fica muito mais fácil, porque quando cair uma questão de Sócrates, de Platão, você já vai saber o que a questão está pedindo, porque você encontrou o padrão daquela questão. Humanas, sinceramente, humanas tem um padrão, e quanto mais você faz questões, você percebe esses padrões. Esses padrões que eu digo é em relação ao assunto. Então, cada assunto cobra sempre a mesma coisa. Como eu falei, mudam só as palavras. Então, se você treinar bastante, fazer várias questões, né, pegar as provas antigas, fazer simulados, você vai encontrar esse padrão. Você anota de preferência, como eu também anotei. E todos esses padrões também estão no manual do Enem, né, como eu falei, que o link está aqui na descrição. Então também é uma ótima forma de você estudar, de você ser estratégico quando estiver se preparando para o Enem 2023. Então é isso, galera, não tem muito segredo não. Foca nisso. Foca nesses assuntos que são mais cobrados para o Enem, né, na parte de humanas, em como estudar, como eu falei, essas dicas de pegar provas antigas, de encontrar o padrão, de
priorizar a parte da teoria em história, na parte de geografia, de filosofia e de sociologia em questões. Eu acredito que dessa forma você vai conseguir ter bons resultados e vai também estudar de uma forma muito melhor, muito mais fácil, muito mais prática, sem sofrer tanto. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.